A paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia para todos. Estamos aqui, Pastor Georgito, Adetag de Águas Claras, para podermos fazer aquele comentário bíblico sobre a lição da nossa revista Betel. Essa revista Betel que tem o tema, Apocalipse, uma mensagem sobre o triunfo de Cristo, exortação e promessa ao povo de Deus. A lição de adulto, nós estamos na lição 7, ok? 15 de maio de 2022. O mundo preparado para o anticristo. Esse é o tema da revista, esse é o tema do nosso assunto da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu gostaria, antes de iniciar os comentários e a leitura, eu gostaria que você desse o seu joinha aí, desse o like, né? Eu gostaria que você fizesse comentários, né? Eu gostaria também de deixar aí a oportunidade de nós podermos ofertar na Igreja de Deus, dizimar na Igreja de Deus. O nosso editor vai lançar aí o Pix, o QR Code da igreja. Nossa igreja é uma igreja genuinamente evangélica, nós somos a Assembleia de Deus, nós cremos no credo da igreja, nós cremos na Bíblia Sagrada, batismo com o Espírito Santo, nós cremos na celebração da Santa Ceia, nos dogmas, a palavra de Deus é a nossa base. Nós temos usos e costumes, eu quero deixar bem claro isso, para que você não possa ser enganado, né? Ou levado por vento de doutrinas. Ok? Então, nosso texto áureo, Romanos capítulo 12, verso 2, bem conhecido, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, assim, o texto áureo começa, na verdade, trazendo uma exortação para que nós possamos ser renovados. Aquilo que é renovado é aquilo que as pessoas, é aqueles que buscam, na verdade, renovo. Então, se eu quero renovar o meu carro, por exemplo, eu preciso levar para o lanterneiro. Nessa condição espiritual, a correlação ela é bem direta e aplicativa. Se você quer se renovar espiritualmente, você deve buscar, na verdade, conhecimento espiritual junto à igreja, junto à palavra de Deus, né? E perceba você que eu não coloquei aqui, né, as mídias, as redes, internets, né, os Instagrams, os Facebooks da vida. Não coloquei isso, porque há muita mistura, é muita mistura. E está arriscado, nós quando bebemos de várias fontes, nós, na verdade, quando damos um desarranjo intestinal, nós não sabemos qual foi a água que nos deu. Então, para buscarmos renovação, é preciso que a gente busque uma igreja genuinamente cristã, evangélica, onde os ritos da igreja eles são, na verdade, tratados ali. Onde o seu pecado vai ser combatido, onde o seu pecado vai ser, na verdade, tratado, usaria uma expressão um pouco pungente, o seu pecado será tratado com ferro e fogo, para que você possa, na verdade, se salvar. Assim como falam os evangelhos, né? Se um olho te faz pecar, é melhor que você o arranque, o jogue fora, e você chegar na vida eterna faltando um olho do que levar o seu corpo todo para o inferno. Eu acho que a renovação espiritual, né, não vos conformar com este mundo, ela está nesse sentido, nessa luta pungente que nós devemos lutar contra o nosso maior inimigo, que é a nossa própria carne. A verdade aplicada. Nesses tempos difíceis, é preciso manter-se firme e perseverante nos princípios da palavra de Deus. A palavra de Deus manda que você congregue, você deve congregar. Esse é um dos maiores princípios, porque congregando você vai ouvir a palavra de Deus. Porque congregando você vai ser tratado espiritualmente, você vai ser extirpado o seu pecado. Essa parte sua pecaminosa, ela vai tender a morrer. A parte pecaminosa, ela age na carne, aonde que o espírito precisa ser vivificado com orações, com súplicas, né? E assim a gente conseguir a estatura de varão perfeito. Os tópicos dessa lição, nós devemos mostrar a preparação e manifestação do anticristo, que é algo bem já notório no nosso meio, no mundo. Entender que a agenda do anticristo está em curso, ou seja, ela está se cumprindo a cada dia, a cada momento. Quando nós olhamos as reportagens, as mídias, né? Quando nós olhamos, na verdade, a divulgação do evangelho, né? A demandada, na verdade, do evangelho, os ministros do evangelho que hoje estão surgindo,
os novos modelos, né? A nova classe ministerial, né? Seja pastoras, seja apóstolos, né? Coisas que são antibíblicas, onde não há base bíblica. Então esses fatores ele vem demonstrando um curso, uma agenda, na verdade, do anticristo. E despertar para a obediência à palavra de Deus. Despertar, a palavra despertar fala de quem está sonolento, de quem está, na verdade, meio com sono, adormecido, caído em um certo ponto. E a Bíblia manda que você deve despertar essas pessoas para a obediência. A obediência, ela está justamente nisso. Talvez em alguma das minhas falas aqui, algo lhe inquietou de uma maneira tal. E vou pegar um exemplo clássico, né? Nós da Assembleia de Deus, por exemplo, nós temos uma doutrina que ela não manda que você faça tatuagem, que você beba. E você entende que não, que isso não tem nada a ver. Nós vamos tratar sobre isso mais à frente, quando vamos falar sobre relativismo. Ah, isso é muito relativo, pastor. Jesus transformou água em vinho. Ok, vamos também transformar água em vinho, né? Vamos beber vinho, sim. Mas vamos também seguir com outros ritos que Jesus fez, né? Então a gente precisa entender isso. O apóstolo Paulo também, ele fez grandes coisas e ele também recomenda que tome alguns goles de vinhos para a sua enfermidade. Mas o apóstolo Paulo implantou igrejas, né, que são a representação da nossa igreja atual. Vamos também implantar igreja. Nós não devemos seguir pelo exemplo, na verdade, que pode nos trazer dano, que pode nos trazer, na verdade, sequelas. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1, 2, 3 e 4, são o nosso texto de referência. Diz assim a carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Tessalônica. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se no dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então essa parte aqui dessa epístola, o apóstolo Paulo ele foi muito assertivo, né? Ele foi muito cheio do Espírito Santo quando ele traz essa demonstração. Perceba que essa carta ela foi escrita há muitos anos atrás, mas ela se atualiza com os dias de hoje e essa é a finalidade da palavra de Deus, ela se atualizar para que quando o anticristo se levantar, nós não fiquemos enganados, nós não sejamos movidos da nossa posição de fé, da nossa conduta cristã, do nosso caráter cristão. Mesmo porque nós precisamos entender que o mundo, na verdade, ele está contaminado pelo pecado. 1 Pedro capítulo 2, verso 9, vai nos falar que esse é o tempo de nós anunciarmos, né, a palavra da salvação. Em todo tempo nós devemos assim fazer. Em todo tempo e fora de tempo. Então eu não sei em que tempo nós estamos, se no tempo ou fora dele. O que importa é que nós queremos aqui levar uma mensagem, um comentário bíblico para a nossa escola bíblica dominical sobre isso. Nós precisamos entender que todos os homens estão debaixo do pecado. Todos os pecados estão destituídos da graça de Deus. Romanos, capítulo número 3, versículo número 23, vai nos falar um pouco mais sobre isso. E é preciso que nós entendamos que nós estamos dentro de um tempo onde a apostasia dos últimos tempos já foi anunciada pelo apóstolo Paulo lá atrás nas suas epístolas. Ele escreve a Timóteo, capítulo 4, verso de 1 a 5, ele vai falar desse tipo de apostasia, a apostasia dos últimos dias. E nós precisamos entender qual é a apostasia, né? Apostatar da fé é dizer que as coisas de Deus ela não existem. É entender, depois de anos na igreja, compreender que o relativismo tomou conta de você e você se converteu ao relativismo. Isso não tem nada a ver, pastor, né? Eu bebo sim, eu faço tatuagem sim, eu coloco brinco sim. Isso não tem nada a ver. Eu sou apaixonado por homens, isso não tem nada a ver. Então, assim, as paixões e as infâmias, na verdade, o apóstolo Paulo vem combatendo isso, já não é de hoje. Então, hoje nós não seremos movidos, nós não mudaremos, na verdade, a nossa maneira de pensar. Nós continuaremos, na verdade, firmes nessa fé, mas sempre em amor, sempre amando, na verdade, o pecador, mas abominando o pecado. O mundo preparado para o anticristo. A palavra mundo aqui,
ela tem um significado próprio, onde o mundo é corrompido, um mundo em rebelião em referência a quê? Qual é a referência dessa rebelião? A rebelião, ela é contra Deus, o Criador do mundo, o Criador de todas as coisas. Tudo aquilo que não existia e veio a existir através da sua fala, quando ele chamou a existência, é disso que nós estamos falando, das rebeliões contra Deus. Então a palavra mundo, ela tem essa característica, ok? Ela vai tratar esse modelo de mundo, quando falarmos em mundo dentro dessa lição. Então aqui, o tópico 1.1 vai falar do perigo do relativismo. O perigo de nos levarmos para o inferno. Então assim, o relativismo, ele tenta de maneira frenética entender uma felicidade a todo custo, né? Independente do que seja necessário para que você possa, na verdade, alcançar a felicidade. E isso é perigoso. Esse é um dos pontos que o relativismo ele tenta nos tratar. A palavra de Deus é o que impede e o que detém, na verdade, o pleno estabelecimento desse relativismo. Ou seja, né, se há alguma coisa na contramão do relativismo, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, são os ensinamentos. Juntamente com essa contramão da palavra de Deus, vem aqueles que guardam a palavra de Deus, que são as igrejas, né? As igrejas genuinamente cristãs. E também existem outras instituições que estão também estabelecidas no mundo, em que o relativismo tenta solapar. Ele tenta, na verdade, destruir, desconstruir, na verdade, esses pilares, né? As Forças Armadas, por exemplo, é um exemplo muito bem disso, né? Onde algumas condutas e condições, elas não eram, na verdade, possíveis ou cabíveis até então. Hoje, junto aos órgãos públicos e políticos, na verdade, a justiça, né, também um tanto corrompida, a justiça humana, né? A Bíblia vai nos falar que a justiça humana, ela é trapo de imundície diante da justiça de Deus. Ela vem sulapando, na verdade, a força, né, as Forças Armadas, dentro dessa questão de ideologia de gênero. Então, assim, dentro desse mesmo conceito, nessa mesma linha, a família também, ela vem sendo, na verdade, agredida, usurpada em relação a essa conduta, ao nome de pai, de mãe, onde esses conceitos estão tentando riscar do dicionário bíblico. Esses são alguns dos perigos, na verdade, do relativismo. Doutores segundo suas próprias concupiscências, capítulo 1, tópico 1, verso 2, a nossa lição. Doutores segundo as suas próprias concupiscências, ou seja, o homem em si só, ele já tem a sua concupiscência, a sua estutícia desde a infância. E agora ele vem colocando em prática, trazendo, na verdade, à prática essas concupiscências. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. Esse é um conceito bíblico, né? Se Paulo escreve a Timóteo, capítulo 4, verso 3 e 4, nos falando sobre isso. Então são muitos hoje, né, que por não conseguirem alcançar a estatura de varões perfeitos, eles voltaram para as suas próprias concupiscências, né? Eles voltaram às suas paixões e infâmias, na verdade, e conseguiram doutores. Alguns até se dizem pastores, na verdade, e levam, na verdade, multidões para um estado de dormência. E a palavra de Deus nos fala que nós devemos acordar e ficarmos atentos à palavra de Deus. A agenda do anticristo, ela está em curso. Há uma agenda em curso do anticristo, nos fala o texto, né? De forma global, não de forma local, mas de todo mundo ele está agindo. O homem de nossos tempos está sendo desconstruído, como já falei da questão da família, e preparado para ser um cidadão do mundo. Preparado para ser um cidadão do mundo. Quando falamos de mundo, do mundo corrompido, do mundo rebelde, como falamos do mundo da condição mundana, de forma mundana, pensando e agindo segundo os valores e padrões estabelecidos por órgãos mundiais, baseado na suposta ideia de igualdade e direitos humanos. Queridos, nós só temos, na verdade, igualdade diante de Deus. Deus, ele consegue sim ter um olhar de igualdade sobre nossas vidas. Então, dentro desse conceito de desconstrução, desse conceito mundano, ele vem desconstruindo esses pilares, como já falei. A família, por exemplo, é um deles. O homem pós-moderno caminha dentro de um processo sistemático de desconstrução dos valores. Ou seja, que valores? Quais são
os balizadores desses conceitos, né? São os conceitos cristãos que nós queremos falar aqui. O apóstolo Paulo vai escrever assim, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Paulo escrevendo ainda aos Timóteos. Então a igreja, como corpo de Cristo, ela precisa, mais do que nunca, né, se manter, na verdade, firme. Né? Não se contrapor. A igreja está se levantando, se contrapondo, na verdade, aos poderes públicos. Não, de forma nenhuma. Nós estamos, na verdade, mantendo-se firmes, como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Nós permaneceremos para sempre. Nós seremos sempre contra a leis, a ideias que trazem, por exemplo, como as últimas que temos ouvidos, de que leis para que pais possam casar-se com filho, né? Isso chama-se incesto. A Bíblia repreende isso de maneira feroz. A Bíblia repreende isso com todo o seu amor, aonde Cristo Jesus, ele assim nos traz. Então a desconstrução do homem, do ser humano, a desconstrução da família, né? Relativizações da questão familiar, né? Pai, mãe, filhos e dentre tantas coisas. Pessoas que estão vivendo hoje em crise de identidade. Não, o homem, ele quando nasce, a pessoa, o ser humano quando nasce, né? Nós deixamos de ser seres humanos. Nós somos agora filhos de Deus. Todo aquele que crê, todo aquele que confessar e crer, ele será chamado filho de Deus. Deixamos de ser criaturas. E agora nós vamos ver que a ideologia nos traz um conceito de que aqueles que assim nascem, após o nascimento é que eles vão decidir se eles vão ser macho ou fêmea. Não. A Bíblia fala em Gênesis que Deus nos fez macho e nos fez fêmea. Já nascemos assim. Então essa confusão de identidade, essa crise de identidade, ela tem, na verdade, trazido graves perigos na condição psicológica. Então essa agenda do anticristo, ela se cumpre, na verdade, com essa confusão de ideias, com essa confusão de mentalidades, a destruição emocional e psicológica das pessoas. O ser humano foi feito para se relacionar com Deus e ser feliz em sua presença. A palavra de Deus vai nos falar que até a tristeza na presença de Deus, ela salta de alegria, ela é transformada. Quando fomos à presença de Deus, chegamos na presença de Deus, Deus por si só, na sua presença, nós somos transformados. Nós devemos estar transformados. E essa é uma das últimas profecias bíblicas, que nós teremos um corpo glorioso e transformados, um corpo incorruptível. Percebam que a gente fala em incorrupção, de corrupção. Enquanto nós não formos transformados pelo poder do Evangelho, nós seremos então sempre factível a essa corrupção mundana, ok? Nós estamos diante de uma geração que em grande parte tem sérios problemas para dormir, sérios problemas para concentração, distúrbios, na verdade, distúrbios alimentares, distúrbios de comportamentos, distúrbios de segmentos de saúde, distúrbio de comportamento, né, social, e esses distúrbios eles estão, na verdade, dentro dessa agenda do anticristo. É preciso, então, que nós entendamos, queridos, que a grande tribulação, ela haverá de começar, mas o anticristo encontrará um mundo fragilizado e com medo. Essa agenda, ela prepara, na verdade, o mundo para essa atuação, para essa abordagem do anticristo. O mundo precisa estar sofrendo, está gemendo com dores, para que ele possa dar essa falsa impressão de cura, essa falsa impressão de felicidade. Urgente necessidade da palavra de Deus. O mundo ele sempre teve, e hoje mais ainda. Por que urgente agora? Porque nós estamos mais próximo do arrebatamento do que quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, escreve a Tessalonicenses. Mais perto do arrebatamento de quando o apóstolo João, na ilha de Patmos, ele escreve, na verdade, sobre o arrebatamento, nos dando, na verdade, conforto para que essa palavra ela seja apregoada. Então há uma necessidade, há uma urgência. Aos pais nós sabemos que cabe ensinar aos filhos a palavra de Deus. Então, participando do trabalho de uma igreja genuinamente evangélica, cristã, cristocêntrica, onde Cristo está no centro, essas pessoas elas atenderão essa necessidade. Culto de doutrinas, cultos de ensinamento, seminários para famílias, seminários para jovens, encontros com retiros espirituais, vigílias, momentos de oração. Nós devemos então, queridos, serem os promotores desses eventos, com urgência, com muita urgência.
Não vos conformeis com este mundo, é a palavra que o apóstolo nos fala à igreja tessalônica. Romanos capítulo 12. É não aceitar a forma do mundo, a forma que o mundo, na verdade, quer que assim vivamos, né? Que aceitem, na verdade, que pastores façam casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Nós jamais, como igreja, iremos nos conformar com isso. E não nos conformar aqui é, na verdade, fazer apostasia a esse modelo de vida, ok? Primeiro, o apóstolo Paulo escreve: rogo-vos, pois irmãos, deixando claro que Deus está falando com sua igreja e não com o mundo neste momento. Quando o apóstolo Paulo escreve essa fala, né? Deus está literalmente dizendo: não aceite a forma do mundo ou não fique igual ao mundo. Vemos, portanto, que um dos maiores riscos que corremos neste mundo é o de estarmos dentro da igreja, mas com pensamento mundano. Eu ainda quero ir mais além um pouco, é nós estarmos dentro da igreja e muitas das vezes nós ficarmos cegos. E quando ficamos cegos, nós queremos trazer as coisas do mundo para dentro da igreja. Sabe? Cultos às cegas, onde pessoas ficam fechadas em salas escuras e ali eles buscam a presença de Deus. Ora, qual é a comunhão que Deus tem com as trevas? Quando foi que Deus, na verdade, baniu as trevas das nossas vidas? Lá em Gênesis, no princípio, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Abismo é trevas, abismo é coisa que nós não vemos. E o que foi que Deus fez? Ele deu uma palavra: haja luz. Haja luz. Então nós devemos manifestar as obras de Deus e não trazer as obras das trevas para o nosso meio. Não aceite a forma do mundo. Não queira trazer coisas mundanas para o meio da igreja. Nós aceitamos o pecador, não o pecado daquele que assim o faz. Amém, queridos? Então a igreja ela tem um padrão bíblico. Um padrão bíblico. Ela tem um padrão. E nós precisamos conhecer o padrão da igreja. Nós precisamos fazer as ministrações que a igreja tem e ela foi baseada na Bíblia Sagrada. Ok? Não aceite a forma do mundo. Esse é a nossa fala. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ora, que entendimento você está tendo? Que entendimento você está buscando? Aonde você está buscando entendimento? Você está buscando um entendimento de pessoas que se qualificaram em um período longo, árduo, debruçando-se sobre a palavra de Deus? Ou pessoas que pegam, na verdade, um único versículo, e desse versículo, na verdade, desse texto, levantam, na verdade, um pretexto para poderem, na verdade, arrebanhar pessoas que estão fragilizadas, pessoas que estão adoecidas, na verdade, com desejos incontidos, incontinentes. É preciso que nós resistamos a esses males. Aprendemos na Bíblia, queridos, que somos transformados pelo Espírito Santo para vivermos uma vida nova em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Coríntios, capítulo 3, verso 18, 5 e 17. Então, o Espírito Santo é quem há de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Para entanto, nós precisamos dar vazão ao Espírito Santo de Deus. Nós precisamos, na verdade, ouvir, tirarmos o comichão para que a palavra de Deus se achegue a nós. Diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra, né? Não pode haver transformação de vida de uma pessoa que não quer mudar. Nós vamos ver que Israel, na sua trajetória, o texto bíblico nos deixa claro, a história de Israel, era um povo, na verdade, de dura serviço. Mas ainda assim, Deus, ele os ama e ele insistentemente, ele ali fica velando pelo aquele povo. Não é diferente hoje. Deus vos ama, Deus se importa com o seu pecado. E Deus quer, na verdade, transformar a sua vida. Essa é uma palavra de paz, uma palavra de amor, uma palavra movida pelo Espírito Santo de Deus. Então, que você possa, então, vir. Esta transformação, ela só é possível através do processo de renovo na forma de pensar. O que isso quer dizer? Significa que na vida somos mais do que o que comemos, somos mais do que pensamos. Nós somos exortados por Deus a abandonar a antiga forma de viver e renovar a nossa forma de pensar. Quando é isso? Todo dia, todo instante nós precisamos pensar. Eu penso o mal a todo dia. O pecado está sempre à minha porta. Resistir cabe a mim. Palavras de Deus a Caim, lá em Gênesis. A obediência a Cristo reflete em todas as áreas da vida. E aqui é o calcanhar de Aquiles do mundo. A obediência a Deus.
Obedecer a Deus não é fácil. Obedecer a Deus não é coisa fácil. Obedecer a Deus é difícil. Obedecer a Deus vai além de você querer. Vai de sacrifício das nossas concupiscências. Sacrificar os nossos desejos. Sacrificar a nossa carne. Nós corremos o risco, queridos. Essa geração, ela corre um risco que nós possamos, na verdade, não correr esse risco de desobediência. A desobediência, ela é punida, ela é tratada de maneira severa, segundo a palavra de Deus. Nós somos uma geração que corremos o risco de vivenciarmos uma geração que não contempla milagres com seus olhos, porque a fé, ela não é o bastante para conseguir, na verdade, exercer milagres. Nós corremos o risco de vivermos um avivamento fragilizados. Nós precisamos, então, entender o que é o avivamento. Que o avivamento não vem do pregador que prega, mas de cada um. Eu devo estar avivado. Para que quando eu me juntar com outras pessoas avivadas, nós possamos crescer em Cristo Jesus. Nós possamos nos alegrarmos em Cristo Jesus. E essa paz, ela vai inundar as nossas mentes. Nós precisamos, então, vivenciar um autêntico renovo. Nós não precisamos de teorias da fé. Nós precisamos viver a fé. Nós precisamos praticar a nossa fé. A proposta de Deus, a proposta cristã de Deus, ela é essa. Então, nós precisamos, queridos, nós precisamos vivenciar isso. Diante dos grandes desafios propostos nessa lição, e dos grandes desafios que nós vivemos nesse tempo, nós devemos nos manter firmes com a palavra de Deus. Pois nela nós encontraremos o conjunto, nós encontraremos a forma que o Espírito Santo ele deve então nos conduzir. Nós precisamos estar juntos com um pastor da igreja, com o nosso pastor. Nós devemos olhar a vida do nosso pastor como alguém que vive uma vida cristã, que tem uma vida, na verdade, de paz. Nós precisamos estarmos juntos com a nossa liderança, a liderança espiritual, aqueles que curvam seus joelhos para poder orar por nós, que clamam por nós. Nós precisamos estar, então, queridos, fazendo o nosso devocional, a leitura bíblica diária de cada dia, para que possamos encontrar, na verdade, em nós as fragilidades. E quando encontrarmos as fragilidades, nós precisamos tratá-las, nós precisamos modificar nossa maneira de pensar. O nosso entendimento, ele só vai ser modificado se nós treinarmos, se nós exercitarmos a nossa fé diante da conduta que o mundo tem oferecido, diante daquilo que nós aprendemos com a palavra de Deus. Eu quero dizer a você que Deus, ele se importa com você sim. Deus, ele o ama, tá? Que Deus em Cristo possa abençoar você, que até aqui ficou conosco. Faça seu comentário, tire suas dúvidas. Busque a Deus enquanto se pode achar, nos fala o texto bíblico. Porque haverá um tempo em que Cristo não estará mais neste mundo. O príncipe desse tempo, ele haverá de reinar sozinho. E nós estaremos, na verdade, em outro plano com Cristo Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe ricamente. Em nome de Jesus. Amém.